Olá, hoje é segunda-feira, dia 4 de janeiro. Confira os destaques de hoje do Jornal da Assembleia, a primeira de 2016. A audiência pública debate a situação dos funcionários da Fundação Casa. Biblioteca da Assembleia Legislativa recebe doação de 1.040 livros sobre assuntos diversos. O Jornal da Assembleia está começando. A audiência pública discutiu a situação dos funcionários da Fundação Casa. Segundo o sindicato da categoria, algumas normas de cuidados com os internos não estão sendo respeitadas. Mas condições de trabalho agravadas por rebeliões, baixos salários e falta de funcionários estão entre as reclamações dos servidores da Fundação Casa. Quanto menos funcionário você tem, mais vai diminuindo. Por quê? Funcionário sofre muito nesses centros, certo? Porque são poucos funcionários, então os meninos muitas vezes vêm para cima, machuca funcionário, tem machucado, temos até um caso de morte. Então você tem o quê? Muitos funcionários machucados fisicamente e também psicologicamente, né? Porque você tem uma pressão muito grande dentro das unidades pela falta de funcionário. De acordo com o sindicato, são 25 mil adolescentes em conflito com a justiça no país, 44% no estado de São Paulo. Para atender este volume, seriam necessários mais 4 mil servidores, além da melhoria de salário também reivindicada. Nós estamos, eu acho, num momento que o trabalhador da Fundação Casa, o trabalhador que tem que recuperar esses adolescentes em conflito com a lei, ele está pedindo socorro. Os participantes fizeram 1 minuto de silêncio em respeito ao servidor do complexo Raposo Tavares, da Fundação Casa, Marcelo Tadeu de Oliveira, morto no último dia 4 após sair do serviço para sua casa. A audiência contou com 2 palestras. Os temas foram segurança e projetos do CONASSE, Conselho Nacional de Entidades Representativas do Socioeducativo. Hoje nós temos o projeto de regulamentação do cargo de agente de segurança socioeducativo, que é um dos poucos cargos dentro do socioeducativo que não tem regulamentação, porte de arma a nível nacional para os agentes socioeducativos fora de serviço, né? E a aposentadoria especial para os trabalhadores e servidores do socioeducativo. O que se aponta como solução é a criação de um projeto de segurança socioeducativa, que nós acompanhamos que em todo o âmbito nacional não existe, nem em São Paulo, nem em qualquer outro estado. A Assembleia Legislativa poderia nos ajudar como? Ajudar através de um projeto de lei que seja criada essa comissão que trabalhe a realidade do sistema socioeducativo voltada para a segurança, que hoje ela não existe nas unidades socioeducativas. A Fundação Casa presta assistência a jovens de 12 a 21 anos incompletos em todo o estado de São Paulo com medidas socioeducativas de privação de liberdade e semi-liberdade em mais de 70 centros socioeducativos. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, que solicitou a audiência e é autor do projeto de lei que estabelece jornada de 30 horas para os servidores da Fundação Casa, disse que é preciso valorizar a categoria. Uma grande contribuição que a Assembleia Legislativa pode dar é pressionando o poder público e, sobretudo, a Fundação Casa a investir nesses funcionários, dando condições mínimas de trabalho para esses servidores que, além do mais, não têm segurança. Eles são criminalizados pela sociedade, pela imprensa, pela administração, até mesmo pelos internos. Eles são atacados de todos os lados. E eles são trabalhadores importantes, estratégicos nessa área de reeducação da nossa juventude. Muitas pessoas planejam passar o verão à beira-mar, às margens de uma represa ou até de um rio para se refrescar. E aí a diversão pode se tornar perigosa se alguns cuidados não forem observados. A repórter Viviane Cesarino tem informações importantes sobre este assunto. Viviane. Oi, Mauro, uma ótima tarde para você, uma ótima tarde para todo mundo. Os afogamentos são o maior perigo desta época do ano. De acordo com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a cada 84 minutos, um brasileiro morre afogado. E olha só, 75% dessas mortes acontecem em represas, como a represa do Guarapiranga, onde a gente faz essa reportagem hoje. Tem mais, 44% destes óbitos acontecem entre os meses de novembro e fevereiro. Eu converso agora com o Tenente Novaes do Corpo de Bombeiros. Por que é tão perigoso quando a gente resolve nadar numa represa como essa daqui? Boa tarde. Então, primeiramente, boa tarde. Então, a represa, ela oferece diversos riscos, né, que muitas vezes as pessoas desconhecem esses riscos.
grande parte dos afogamentos, né, cerca de 51% desses afogamentos são as crianças, né, as vítimas. Então, de 1 a 9 anos, as crianças são vítimas de afogamento, né, então essas cerca de 51%. Como evitar este afogamento, né, principalmente das crianças? É atenção 100%. Temos que ter atenção 100%. Qualquer segundo é suficiente para que ocorra esse afogamento, principalmente com relação às crianças. Então, aqui na represa, a distância máxima que uma criança pode estar de um adulto, né, do adulto responsável por ela, é a distância de um braço. Então, nunca além de um braço do adulto. O adulto responsável tem que estar 100% com essa criança. Então, tem que estabelecer regras rígidas mesmo, tem que conversar com a criança, estabelecer limites para esta criança, para que esse adulto realmente esteja cuidando dela, para que ela não esteja fora da atenção e do raio de auxílio que esse adulto possa ter, tem aqui, né? Auxiliar essa criança caso ela pise num buraco ou ela escorregue, né, devido ao limo, ao barro que tem na represa, a criança pode se afogar. E para o adulto? Essa é uma época que as pessoas costumam ingerir bebidas alcoólicas, isso é perigoso também? Com certeza. A orientação com relação à bebida alcoólica é que não se utilize nenhuma quantidade de bebida alcoólica antes de nadar. Então tá na represa, tem que curtir a represa, mas evitar a bebida alcoólica. Muita gente acaba superestimando, né, a sua capacidade natatória. A bebida faz com que essa pessoa também ela superestime a sua capacidade. Então ela pode começar a nadar e ter algum problema, ou cansar, e pode ser que ela esteja já num buraco. Então os adultos eles têm que subestimar a sua capacidade natatória, tem que conhecer o lugar onde onde eles estão nadando, procurar locais onde onde há a presença de um guarda-vida. Então o guarda-vida ele vai estar, esse local onde ele esteja, ele vai estar orientando a pessoa, ele vai orientar a pessoa, né, com relação a buracos, a profundidade, a não utilizar boias, por exemplo. Boias dá uma sensação de segurança, mas não traz segurança para a pessoa. Ela pode, quando ela está numa boia, ela pode escorregar dessa boia, por exemplo, o colchão inflável, é muito comum ter na represa. Pode entrar um vento e levar essa pessoa longe e ela não conseguir voltar para o local onde ela estava. Ela vai descer da boia, vai estar fundo. Então, na hora de ajudar, quando uma pessoa está se afogando, o que a gente pode fazer? Essa orientação ela é muito importante. Então, como identificar uma pessoa que está se afogando, né? Está precisando de um auxílio? Então, a pessoa está na posição vertical, né? Provavelmente ela vai tentar acenar para alguém, então ela está tentando se debatendo na água. Então quem está próximo, o máximo que ela pode fazer, sendo leiga, é oferecer algum objeto flutuante, uma boia, uma prancha que esteja perto. Porém ela não pode entrar em hipótese nenhuma na água para auxiliar essa pessoa. Muito obrigada, então, pela entrevista. Tem outras dicas, né, e outras orientações no site dessa Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático que eu falei, que é o www.sobrasa.org. Maura, com você. Obrigado, Viviane Cesarino, pelas informações. Obrigado também ao Tenente Novaes do Corpo de Bombeiros. Uma sessão solene homenageou a Pauliserve, a Associação Paulista dos Servidores do Estado e dos Municípios de São Paulo. A Assembleia Legislativa de São Paulo realizou uma sessão solene para homenagear a Pauliserve, a Associação Paulista dos Servidores do Estado e dos Municípios de São Paulo. O evento foi uma iniciativa do presidente da Casa, Fernando Capês. A Pauliserve é uma entidade que cuida dos policiais militares, os auxilia nos convênios para os planos de saúde, aquisição de casa própria, lazer, cultura, apoio para a educação dos filhos. Então é uma entidade que está ladeada com os policiais militares e preocupada em lhes dar melhores condições de trabalho. Quem cuida da Polícia Militar ajuda a proteger a sociedade. Por isso a Assembleia tem que fazer essa sessão solene e está orgulhosa de tê-la feito. A associação de caráter filantrópico promove os meios de valorização pessoal de seus associados e estimula o melhor desempenho das funções que exercem.
Isso faz com que todas as pessoas vejam que sempre faz bem fazer mais e melhor, né? Sempre procurar ter toda essa dinâmica de procurar o melhor. O evento, que também contou com a presença do deputado Coronel Camilo, homenageou policiais militares que se empenharam nas tarefas diárias e no cumprimento de seus deveres. A única forma que a gente tem, às vezes, de reconhecer o policial, de reconhecer alguns funcionários, já que não temos o reconhecimento quando a gente precisa, muitas vezes governamental, é fazermos essas homenagens, né? É entregarmos uma medalha e agradecermos as pessoas pelo serviço. Para mim é um motivo de satisfação estar aqui hoje, justamente podendo fazer homenagens a tanta gente boa. Entre eles está o chefe do Centro de Comunicação Social da Polícia Militar. Eu recebo essa homenagem, essa medalha da Pauliserve, em nome dos meus colaboradores, dos nossos policiais que trabalham no Centro de Comunicação Social, e tanto quanto os outros servidores do quartel do Comando Geral, é um trabalho de bastidor. O nosso aparece um pouco mais pela sua característica de comunicação. Já o sargento Bíscola recebeu a homenagem pelo trabalho que presta à sociedade nas ruas de São Paulo. A unidade que eu sirvo, ela trabalha na prevenção em acidentes de trânsito, na prevenção de crimes nas regiões onde atuamos, né? E o nosso foco é esse aí, fiscalização de condutores, embriaguez ao volante, né? Então, justamente para prevenir que o ruim aconteça. Mas não foram apenas militares que receberam a honraria. Civis que se destacaram no ano de 2015 também foram prestigiados. A história do Palestra Itália, ela se confunde muito com a história do próprio estado e da própria cidade de São Paulo. Se a gente fosse contar a história iniciada com a imigração italiana no final do século XIX e mais intensificada depois no começo do século XX, você conta a história de uma cidade, de um estado e de um clube de futebol. Então, eu acho uma honra muito grande e eu, em nome de 20 milhões de palmeirenses, agradeço. E agora a previsão do tempo para terça-feira. Para você que estará em São Paulo, tempo nublado com a possibilidade de chuvas durante o dia. A máxima prevista é de 29 graus. Em Campinas, céu encoberto com chance de chuvas no fim do dia. A máxima pode chegar aos 29 graus. São José dos Campos, terça-feira de céu fechado, chuva, máxima de 30 graus. Sorocaba, tempo instável durante o dia, a temperatura por lá pode chegar aos 30 graus. Em Ribeirão Preto, a terça-feira vai ser de tempo nublado e os termômetros deverão marcar até 32 graus. A seguir, última reunião do ano da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho. Os detalhes depois do intervalo. Uma reunião curta marcou o encerramento dos trabalhos da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho. Veja na reportagem. 2 projetos do deputado Carlos Gianazzi do PSOL foram aprovados, o que destina verbas da publicidade oficial de campanhas de interesse público para jornais alternativos e blogs e o que garante espaço para a manifestação dos servidores nas páginas virtuais da administração pública. Nós debatemos 85 projetos, então foi um balanço extremamente positivo, né? Desde já agradecer a todos os deputados que compõem a comissão, a minha companheira Ana do Carmo, que é a deputada que compõe a comissão, que me honra muito, e agradecer a compreensão dos deputados e a paciência que tiveram com esse presidente. Vamos a mais uma rodada da previsão do tempo para terça-feira em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, tempo instável, com possibilidade de chuvas durante o dia. A máxima deve ficar em 31 graus. Em São José do Rio Preto, a terça-feira vai ser de céu nublado, máxima prevista de 32 graus. Em Mogi das Cruzes, tempo fechado, a temperatura alcança os 31 graus. E em Piracicaba, a terça-feira vai ser de sol entre nuvens e possibilidade de chuvas durante o dia. Os termômetros devem bater os 31 graus. A Assembleia Legislativa realizou a tradicional festa de fim de ano da creche dos filhos dos funcionários. Veja os detalhes depois do intervalo. Até já. O engenheiro Adriano Branco doou para a Biblioteca da Assembleia Legislativa um grande acervo de livros e objetos. Ao todo, são 1.040 obras de assuntos diversos. A reportagem é de Jorge Machado. Os livros são mais de 1.000.
são estudos e pesquisas do professor Adriano Murgel Branco, acumulados ao longo de 60 anos. A partir de agora, estão guardados na Biblioteca Alceu Amoroso Lima, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A formação desse gênio hoje está à disposição da população. Ele fez esse presente para nós e, como ele mesmo disse, a ideia sempre foi, desde o momento que ele deu esses livros para a Assembleia, ele falou, olha, que não sejam livros para ficar na prateleira, que eles sejam explorados. E aí surgiu a ideia de criar grupos de debate, de assuntos, de realmente desse acervo sair ideias, essas ideias se transformar em projetos de lei, que é a nossa atividade fim, e quem sabe assim criar alguns conceitos de políticas públicas também. Durante a inauguração do acervo, os amigos de longa data vieram conhecer o novo espaço e dar um abraço no professor Adriano, ex-secretário de Habitação e de Transportes, um dos mais renomados especialistas em mobilidade urbana e que formou gerações de engenheiros. Eu fiquei muito contente, não sei se vou poder ajudá-lo muito, mas essa meninada que está aí, toda passou pela minha mão, eu tenho condição de cutucar eles um pouco para essa contribuição que precisa ser dada a ele, mas tem que ser dada essa contribuição, acho que o momento é muito oportuno. O presidente Fernando Capês elogiou a figura de Adriano Murgel Branco, uma vida pautada pela defesa do interesse público, e provocou o professor para que promova no parlamento grandes debates de soluções para a metrópole. A inauguração do acervo Adriano Murgel Branco permitirá que se inicie uma série de debates com os maiores especialistas do país sobre transporte público. A biblioteca será o marco inicial, a fonte de inspiração para que sejam feitos esses debates e apresentadas propostas concretas, factíveis e efetivas. Nós pretendemos que aqui se transforme não apenas num centro de debates infrutíferos, mas num centro de propostas concretas. Tudo isso vai ser feito sob a liderança do engenheiro Adriano Murgel Branco. É necessário ter um líder, um agente catalisador, alguém que inspire as pessoas e as motive e, ao mesmo tempo, estabelece os caminhos. E o nosso engenheiro Adriano Murgel Branco, com um conhecimento, uma experiência e com uma lucidez, sem dúvida, que é o mais lúcido de todos nós aqui, ele poderá nos guiar a esse caminho que, repito, tem que ser um caminho para soluções rápidas, práticas e concretas. Portanto, a Assembleia está muito feliz com essa homenagem que o engenheiro faz ao povo de São Paulo. A Assembleia Legislativa realizou a já tradicional festa de fim de ano da creche dos filhos dos funcionários. E olha, os pequeninos emocionaram a todos, viu? As pessoinhas mais importantes aqui são o André e seus amiguinhos. É o momento da criançada comemorar com os pais, irmãos, avós, tios, toda a família. A Viviane, a mãe do André, claro, ficou toda babona com a performance do pequeno, que só tem 3 anos de idade e muita graça para mostrar. O André está desde os 5 meses, ele veio bem cedinho, sempre foi muito bem tratado pelas professoras, com muito carinho, evoluiu muito, ele tem uma evolução assim que a gente percebe a ajuda que a escolinha dá para a evolução da nossa criança. Tão pequenininhos e já no centro das atenções. Câmeras e filmadoras registrando imagens da turma o tempo todo. Também não é para menos. Depois de esperar um ano inteiro para ver as belezuras mostrarem o que aprenderam, não dá para perder nenhum detalhe, né? E deu trabalho chegar até aqui, não foi, Elaine? Apesar de ser todo trabalhoso durante o ano inteiro, mas vale a pena. E a Sirlene? Fez 1 ano de estágio na creche. Está se despedindo e já sentindo saudades. O que eu levo é uma bagagem muito boa, né? De companheirismo, de parcerias, né? E como eu posso falar, é um aprendizado muito grande, né? Que eu só tenho que agradecer mesmo à Lesf. A turminha de 4 anos vestiu bequinha para ganhar diploma. Lá estava a Maria Luísa, que travou na hora de falar no microfone da reportagem. Deve ter sido a emoção da primeira formatura. Toda a demanda que tivemos das crianças foram atendidas, todos os pais foram contemplados e conseguimos fazer um trabalho de excelência, mais uma vez, graças a Deus. E o André, lá do começo da reportagem, ele tem uma mensagem para você. Feliz 2016.
Veja a previsão do tempo para amanhã em mais cidades do interior do estado. Em Franca, a terça-feira vai ser de sol entre nuvens com possibilidade de chuvas, máxima de 30 graus. Em Bauru, tempo nublado, a temperatura máxima chega a 31 graus. Em Limeira, terça-feira de tempo instável e a máxima é de 31 graus. Em Marília, a previsão é de sol entre nuvens, muito calor, máxima de 32 graus. O Jornal da Assembleia termina aqui. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP na página www.al.sp.gov.br. A gente se vê de novo na terça-feira a partir do meio-dia. Feliz 2016 para você. Tchau e até amanhã.